Evangelho de hoje está em João 6, do 41 ao 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então ele pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus é que viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, Jesus está falando novamente do pão da vida. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Então, ele já está mostrando aqui a diferença do pão da vida com o maná. O maná era um pão que alimentava o corpo. Jesus é o pão que alimenta a alma, que alimenta o espírito, que nos dá força na caminhada. Por isso que nós católicos temos o maior respeito pela Eucaristia. Não é simplesmente um pão que alimenta o corpo. É um pão que alimenta a nossa alma, porque é o próprio Jesus que está dizendo: e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Ele se deu a cada um de nós. Por isso que nós acreditamos que quando o padre levanta a hóstia, ali está acontecendo um verdadeiro milagre. Naquele momento é o próprio Jesus que se transfigura naquele pão e no vinho. Não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo e sangue do Senhor que nos alimenta. Mas eu quero chamar a atenção nesse dia de hoje para a primeira leitura. A primeira leitura vai falar do profeta Elias, um dos grandes profetas do Senhor. Esse profeta era tão grande que quando Jesus se transfigura a Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, a palavra vai dizer que quem aparece? Moisés e Elias. Mas Elias estava cansado da sua missão. E ali ele pede: Senhor, para mim basta, tira a minha vida. Mas isso nos faz entender, meu irmão e minha irmã, que a caminhada é muito difícil, mas que nós precisamos confiar no Senhor. E mesmo nessa oração de Elias pedindo a morte, Deus tinha uma missão para ele. Por isso, mandou um anjo e alimentou Elias. Elias, quando acorda daquele sonho, ele vê um pão assado, vê água, se alimenta e caminha 40 dias e 40 noites. Se torna esse grande profeta, mas que em algum momento da caminhada se sentiu fraco. Nós também, na nossa caminhada, em muitos momentos, nos sentimos fracos. Mas agora nós temos o alimento, que é o próprio Senhor, que é o pão da vida, que é a Eucaristia. Que você, meu irmão e minha irmã, que não tem nenhum impedimento, busca a confissão, se alimente da Eucaristia, pois ela vai te dar força, assim como Elias foi alimentado. Ela vai te dar força na caminhada, para que você possa seguir. E você que não pode comungar, comungue espiritualmente, pois aqui é o corpo, sangue, alma e divindade. O Espírito Santo também se faz presente naquele momento, e ele vai te alimentar. Que nesse dia de hoje, dedicado também aos pais, que todos os pais possam ser fortalecidos pelo Senhor e possam entender que é uma missão grande que Deus te deu de cuidar dos seus filhos. Que você tenha força nessa caminhada, eduque seus filhos para Deus e seja um pai presente. Não é somente de alimento que seu filho precisa viver. Ele precisa também de carinho, de amor, de diálogo. E você nesse dia de hoje, pai, possa ser abundantemente agraciado pelo Senhor. E que nós possamos sempre buscar nos alimentar do pão da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.